Bom dia, minha gente. Tudo bem? Então, estamos no domingo, dia 25 de abril, e a conversa hoje é sobre um evento astrológico importante que acontece hoje mesmo. Mais tarde, na verdade. Então, hoje, dia... Oi. Hoje, dia 25 de abril, às 21h32 de Brasília, quer dizer, aqui no Brasil, nós teremos um Urano entrando no signo de Gêmeos, depois de um percurso longo de 7 anos em Touro, onde ele veio trazendo mudanças nos nossos valores, na nossa ideia de prazer, na nossa relação com o trabalho. E ele vai permanecer em Gêmeos, vai entrar em Gêmeos hoje à noite aqui no Brasil, então, e vai permanecer em Gêmeos até 2033. São quase 8 anos, né, dessa energia sendo ativada na psique de todas as pessoas, de todos os seres humanos e da alma do mundo também. Então, Urano, minha gente, foi uma divindade grega, né? E o planeta, quando foi descoberto, recebeu o nome dele. Uma divindade primordial. Era o próprio céu, né? Que, segundo os gregos, se debruçava, se deitava e transava com Gaia. E a partir dessa cópula, dessa transa, tudo que existe, inclusive nós, nasceu. Então, Urano traz toda essa imensa força da criação. Ele rege Aquário e, portanto, a energia de Urano e de Aquário se ressoam. Ele é o seu grande regente. Então, a força uraniana, ela expressa a intensidade criativa, a originalidade, uma necessidade inerente, legítima de se fazer diferente do que já existe, daquilo que já foi feito, não é? Bom, portanto, caminha junto de mãos dadas com uma necessidade libertária. Por isso mesmo, Urano também traz a energia da mudança súbita, surpreendente. É como se, de repente, aquela potência criativa desabrochasse. E, portanto, ele fala, sempre que aparece, ele está falando de renovação, de revolução, de ruptura com tudo o que o tamanho, a potência da vida, de qualquer maneira. A gente diz que Urano é o revolucionário do zodíaco. Ele é revolucionário até fisicamente, né? Porque, como Saturno, ele também tem anéis, ele é lindo, né? Mas a gente olha para os planetas assim e Urano é o único que caminha de banda, deitado. Então, a forma dele se mover no cosmos já é uma forma completamente criativa, original, ousada, saindo fora da caixinha. Onde Urano passa, quando ele se apresenta, ele provoca essa energia de sair fora do convencional, quando o convencional é burro, quando ele restringe a liberdade no nosso ser. Está sempre nos levando para a amplitude. Por isso ele é relacionado com o céu, com o cosmos, e a metáfora e a ressonância energética é essa mesmo, né? Bom, eu queria trazer então para vocês, então ele está entrando no signo de Gêmeos, que é outro signo de ar, onde ele fica bastante à vontade, né? E a gente sabe que Gêmeos tem a ver com o pensar, a comunicação, a conversa, a troca, as relações que são trocadas, ou a capacidade de se fazer conexão, de transmitir coisas, de fazer acordos, contratos, do desenvolvimento e da transmissão de conhecimento. Então, esses dois juntos, eles trazem uma possibilidade de muitas coisas interessantes acontecerem na vida, assim, e deflagra isso na nossa vida pessoal também. Queria fazer um pequeno histórico de outras vezes que Urano entrou em Gêmeos, só para a gente ter essa ideia do que acontece, porque como ele desperta uma nova maneira de pensar
sobre a vida, sobre a gente mesmo, sobre os nossos valores. Então, muitas mudanças mesmo tendem a acontecer a partir de novos conceitos que surgem dessas maneiras novas de pensar, completamente diferente do que era antes, assim. Então, só para a gente ver o que aconteceu das outras vezes, eu vou dar uma lida aqui, porque eu não guardo data de cor. Então, de 19 de junho de 1774 a 28 de abril de 1782, a gente teve Urano em Gêmeos. E aconteceu a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que aconteceu entre 1775 e 1783, na vigência de Urano em Gêmeos. A Guerra da Independência dos Estados Unidos, ela acabou inspirando aqui na América do Sul os movimentos de independência também, do qual o Brasil foi o último. Mas houve essa, vamos dizer assim, esse desdobramento dessa onda energética, né, de inspirar os movimentos de independência, que são os movimentos libertários. Urano e Aquário têm a ver muito com as questões coletivas, comunitárias, aquelas que envolvem muitas pessoas, que não é uma pessoa só. Então, os movimentos de independência foram deflagrados exatamente durante esse período. Depois, mais tarde, de 1º de junho de 1858 a 26 de junho de 1865, de novo, Urano ficou em Gêmeos. E aí nós tivemos a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, com todo o problema dos escravos lá, né? Que aí ainda até hoje dura todas as consequências sociais desse processo, né, de racismo e tudo mais lá, né? E além disso, o que aconteceu? O Brasil foi invadido porque aconteceu a Guerra do Paraguai e houve, então, um envolvimento dessa guerra também do Uruguai, da Argentina. A América do Sul entrou numa crise relacional, né? E muitas articulações políticas aconteceram por detrás, como sempre, das guerras, mas dessa guerra do Paraguai também, né? Então, isso dá uma certa preocupação, né, com as coisas que estão acontecendo e com os movimentos dos Estados Unidos com o olho voltado aqui para o Brasil e para a América do Sul, que a gente está vendo. Isso realmente nos deixa alertas para que a gente possa escolher pessoas que têm o poder na mão aqui no Brasil, que possa de algum jeito tentar, né, nos proteger dessa ideia, invasão, né, que a gente já vê que aconteceu. Depois, Urano em Gêmeos também aconteceu de 15 de maio de 1942 a 10 de junho de 1949, o período em que já estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, como a gente sabe. E as guerras provocam isso, infelizmente, né? E a Segunda Guerra Mundial provocou muito o quê? Os avanços tecnológicos, que Urano em Gêmeos também fala, né? Então, os avanços tecnológicos secundários à guerra, né? Que foi desde o desenvolvimento da bomba atômica, né? Mas o desenvolvimento do rádio, o desenvolvimento dos computadores começou na Segunda Guerra Mundial, que só foram aparecer para a gente entrar numa relação com eles anos, né? Muito mais tarde, mas começou ali na Segunda Guerra Mundial, e também os enormes avanços na medicina que aconteceram depois da guerra, né? Então, ciência e tecnologia com Urano em Gêmeos dão saltos incríveis. Tomara que não precisasse ser por conta de guerra, né? Mas foi. Bom, e temos novamente o tema da invasão aqui no Brasil, gente, porque eu acho que pouca gente sabe, mas na Segunda Guerra Mundial, lá perto de Sergipe, navios nazistas invadiram a costa marítima brasileira. Então, só para a gente perceber, porque, né, quando a gente conhece a história, isso nos ajuda a não repeti-la quando ela não é boa, né? Ou repeti-la quando ela é. Então, não é novamente para a gente ficar com medo, mas isso é um assunto que se torna, né, mais sério até por conta de toda essa historicidade concreta para trás, né? Bom, então vamos lá.
Quando Urano entra em Gêmeos, minha gente, mudanças então radicais de ideias, de conceitos, de paradigmas brotam no coração, na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça, né? Surgem os questionamentos sobre as verdades que são consideradas absolutas, que estavam norteando, às vezes por anos e anos e anos, os comportamentos, as estruturas sociais, a maneira da sociedade se organizar, que pareciam intocáveis, passam a ser questionadas, porque o tempo passou e aquelas estruturas já não servem mais ao desenvolvimento do ser humano, da vida que veio acontecendo ao longo do tempo. Então tem que fazer uma revisão. E quando Urano entra em Gêmeos é quando essas revisões se apresentam. Tem uma energia que favorece isso acontecer. Urano em Gêmeos favorece muito a nossa compreensão ampliada, a nossa visão ampliada a respeito da vida. Nossos pontos de vista pessoais e coletivos podem se tornar muito mais amplos, muito maiores. Lembrar sempre da analogia com o céu, com o cosmos, com aquela força criativa, né, que Urano representa. Bom, tem uma coisa que eu acho que é bom a gente se lembrar nessa entrada de Urano em Gêmeos, é que isso só vai acontecer de novo, ele só volta a entrar em Gêmeos daqui a 84 anos, gente. É tempo para chuchu, né? Então, é preciso que a gente aproveite essa onda para vivê-la no seu aspecto mais luminoso, né? 84 anos é muito tempo. E essa entrada de Urano em Gêmeos, na verdade, vem completar um evento astrológico e, portanto, energético na nossa vida, bem interessante, muito importante, né? Que começou no passado, em 2025, quando Plutão entrou definitivamente em Aquário, que é regido por Urano, né? Depois a gente teve nesse ano aquela famosa, que ainda está reverberando, conjunção de Netuno em Áries com Saturno em Áries. Então Netuno também mudou de signo. E agora Urano muda de signo. Quer dizer, os 3 planetas transpessoais mudaram de signo, completaram a mudança de signo em menos de um ano, né? Desde o Plutão em Aquário até agora. E isso é a expressão de uma força muito grande. E, vamos dizer, fazendo uma síntese do que isso significa, é um empurrão para a gente sair do eu egóico para irmos para o nós. Sabe? Nós todos, para a experiência de pertencimento, de feliz responsabilidade com a vida ao nosso redor, com a ideia de liberdade de todos, do valor que é igual de todos, que tudo isso são conceitos e ideias uranianas, aquarianas, e que ganham um campo maior de possibilidade nesses próximos 8 anos de poderem se enraizar mais, de não serem só uma teoria bonita, que pouquinha gente vive, mas disso poder se ampliar, né? Vocês podem estar achando esquisito, porque a gente está vivendo um momento bem estranho, né? Mas eu já falei sobre isso outras vezes e vou tornar a falar essa estranheza diante desse momento, né? Com tanta força de renovação e de irmos além, né? Dessa coisa egóica, narcisista, autoritária, consequentemente, né? Bom, mas vamos falar de outras coisas primeiro, depois eu volto para isso. O Urano em Gêmeos, então, ele vai trazer para a gente uma aceleração ainda maior no âmbito da ciência e da tecnologia, maior do que a gente está vivendo. Nesses 8 anos, eu não tenho nem ideia do que pode ser, porque cada dia a gente fica surpreso, né, com o que pode acontecer mais. E claro que as suas consequências também luminosas e sombrias. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Aprender mesmo. A gente agora já está vendo as consequências gigantescas, né? Tanto das coisas maravilhosas, que são as descobertas científicas, as curas possíveis, as ajudas para as pessoas, quanto os descaminhos, né? da tecnologia, que sem dúvida vai chegar na IA geral, né? que é chamada assim, né?
Mas e a gente vai estar convivendo com os descaminhos que, inclusive, já existem. Fazer um parênteses aqui a respeito disso. Vocês já ouviram falar na Palantir, né? É uma das big techs que assessora o governo dos Estados Unidos, do Trump. A Palantir é de uma pessoa chamada Peter Thiel. E a Palantir é responsável pela fabricação de softwares e de IA, que fica a serviço de coleta de dados e de dar informações para estruturar ações governamentais no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, a Palantir é responsável por todas as ações militares. Mas ela atua em vários outros países também, na área da saúde. Durante a pandemia, ela se introduziu na Inglaterra, por exemplo. Aqui no Brasil, ela se introduziu em São Paulo, no governo Dória. E assim, ela começou, tanto na Inglaterra quanto aqui no Brasil, a funcionar, porque ela ofereceu, naquele momento de pandemia, os serviços dela gratuitos para ajudar. Só que depois disso, ela foi contratada. E ela colhe os dados da população para então usar esses dados do jeito que for, vamos dizer assim, a maneira como o governo local a quem ela serve achar que é o mais certo. E por que eu estou falando da Palantir? A Palantir foi criada pelo Peter Thiel, então esse nome, eu já comentei em outro vídeo que eu fiz, é um nome tirado do Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis tem feito uma esfera de cristal que permite, um objeto mágico, que permite você ver e se comunicar à distância com outras pessoas e influenciar a mente dessas pessoas. Então, ele escolheu este nome, Palantir, o Peter Thiel. Mas o que eu queria falar? É porque essa semana chegou em várias, da mídia alternativa, a notícia de que o CEO da Palantir, além de eles estarem organizando toda a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e o Oriente Médio lá como um todo, porque aquilo pega tudo lá, né, do jeito que foi, assim como na faixa de Gaza aconteceu, mediado também pela ajuda da Palantir, eles lançaram um manifesto essa semana. E esse manifesto é assim, o Peter Thiel, ele faz parte de um movimento que ele só acredita na tecnocracia. Ele não acredita que o ser humano tem a capacidade de viver na democracia. E vamos dizer assim, o projeto de vida dele é desenvolver, ajudar os Estados Unidos a se constituírem numa tecnocracia no mundo, não só nos Estados Unidos, em que o governo é exercido pela tecnologia. Uma coisa louca, né, gente? E eles o CEO da Palantir lançou essa semana um manifesto da Palantir num livro. E esse manifesto tem 22 mandatos. Esse pessoal, minha gente, todo mundo tem assessoria, como eu digo sempre, astrológica, esotérica, mística, de tudo que é jeito. Eles sabem de tudo que acontece. Está sabendo que o Urano está entrando em Gêmeos agora também. 22 mandatos, esse número 22 não é à toa. A gente sabe que 22 é um número que tem uma força arquetípica muito grande de falar de uma jornada inteira. São 22 letras hebraicas. No alfabeto hebraico. São 22 arcanos maiores do tarô que falam da jornada, de uma jornada se completar, de qualquer coisa que a gente queira viver ou construir. Então, eles não são bobos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque é uma empresa de tecnologia, então, portanto, e de muita inovação, mas que usa isso a serviço da dominação antiga. Pega uma coisa nova para colocar. Por que é antiga? Porque a ideia de dominação é completamente antiga. Ela é super velha nesse mundo e nesse universo.
ela não tem mais cabimento daqui para frente. Mas tem uma insistência disso, porque a gente sabe que tem uma resistência desse pessoal todo, dos dominadores do mundo, para este avanço representado por esses planetas transpessoais estarem entrando em signos novos para falar de toda essa mudança na consciência humana. Então, e aí a gente perceber o tamanho, como tem uma oposição a isso e a essa capacidade de usar a mesma tecnologia, a mesma criatividade a serviço da sombra, né? Então, é muito forte, é bom a gente ficar de olho vivo com essa história de Palantir e tudo, e que a gente precisamos no Brasil, na América do Sul como um todo, e acho que todos os países, mas ter uma independência tecnológica em relação a qualquer outro país, mas a gente, nesse momento, em relação aos Estados Unidos, porque essas big techs lá, as grandes, elas estão todas atuando em função do desenvolvimento, da continuidade da dominação, da força, do poder, do dinheiro, para quem tem menos força e menos dinheiro. Então, é uma coisa, né, muito, muito, muito grave, que ficou explicitada nesse período do ano, acho que de 2020 para cá, né? De uma forma que não há mais preocupação de disfarçar, né? Antigamente tinha, agora não tem mais. Então, a gente olhar para isso, sabe? Com cuidado e dentro do que for possível para cada um, a gente fazer escolhas e tomar posições e tudo coerentes, porque as mudanças são para coisas maravilhosas e coisas terríveis ao mesmo tempo, né? Bom, além disso aqui, a gente vai observar, então, mudanças também, obviamente, no trabalho, né? E o que é preciso é um projeto de transição das mudanças e transformações nos trabalhos poderem acontecer, trazendo o menor prejuízo possível para as pessoas que trabalham com aquilo que pode ser substituído pelas máquinas, pela inteligência artificial e tudo mais. Porque esse tipo de trabalho vai cair cada vez mais daqui para frente, né? Então, numa velocidade muito grande. Então, tem que ter um preparo, né, para viver esses novos tempos em termos de trabalho também, para todo mundo. Urano em Gêmeos acelera tudo, a velocidade das coisas acontecerem, se já está que a gente não dá conta, deve ficar maior ainda. E acelera as mudanças, logo o nosso coeficiente de adaptação tem que estar muito alto. Por isso que a gente também tem que estar muito abertos e abertas para as novas ideias, para que a gente não se submeter àquilo que fere a nossa essência, isso jamais. Mas da gente não estar presos e presas a preconceitos, a ideias rígidas, a inflexibilidades, porque nós fomos condicionados a isso, porque a gente está entrando agora num momento que isso só vai fazer sofrer, só vai trazer dificuldade, tá bom? Bom, devem surgir novas pedagogias e novas formas de educar, porque o pessoal que está chegando vai ter que ser educado no sentido de conhecimentos diferentes, é claro, mas na minha percepção vai ter que ser educado de uma maneira bem diferente em termos de comportamento também. A gente vai ter que tomar muito cuidado com o desenvolvimento cognitivo que Urano em Gêmeos favorece, mas todo um lado da tecnologia que restringe um monte de coisas, que eu já vou até falar também mais especificadamente, acabam atrapalhando o processo cognitivo. É tudo tão rápido, né? Então, a gente vai ter que dar um jeito de desenvolver sistemas pedagógicos que estimulem a cognição das pessoas. A gente já tinha um problema de cognição grande nos países mais pobres, por questões de desnutrição, de não ter acesso à escola, à educação desde cedo, que obviamente estimula. Agora, a gente ainda tem isso espalhado, independente
da situação econômica das pessoas, né? E a gente sabe que já existe um déficit de cognição, né? Nas crianças, nos adolescentes e até uma regressão nos adultos também. Então, teremos que inventar, mas existe um favorecimento com essa energia ao mesmo tempo para que sejam inventadas e criadas essas novas pedagogias. Mas quem tem filho pequeno em casa, neto e tudo, tem que olhar para a educação que está passando com esta abertura e com muito estímulo criativo para as crianças e para os adolescentes. E eu acho que é menos preocupação com as boas maneiras, no sentido daquela mundo das aparências. Boas maneiras no sentido da gente ser sincero, ser espontâneo, ser verdadeiro, sim, claro. Ser respeitoso, né, com as pessoas, claro. Mas eu estou dizendo daqueles comportamentos sociais, né, tudo dentro das caixinhas, a gente se preocupar muito menos com isso e muito mais com esse estímulo da criatividade, do imaginário, sabe, da imaginação, e não com tudo que já vem pronto, mastigadinho e rápido. Então, um cuidado muito grande com isso. Bom, novas formas de comunicação ainda devem surgir, novas, mais novas ainda, né? E novas formas de linguagem. Tanto a linguagem tecnológica, né? Que a gente tem a digital, tem a quântica, não sei o quê, mas devem surgir outras linguagens tecnológicas também, mais avançadas, mais aprimoradas, novas redes, além dessas que a gente já conhece, e essas que a gente já conhece cada vez oferecendo coisas diferentes, enfim, né? Mas é ótimo para que a gente também possa aprender línguas. E aí eu vou me debruçar muito agora sobre essa questão cognitiva ligada à linguagem. Por quê? A tecnologia, as redes, têm incentivado muito, né, essa coisa da leitura rápida, do uso de poucas palavras, das abreviaturas, do uso de palavras cada vez maior, por exemplo, em inglês, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo bem, na Irlanda, mas a gente, por causa da tecnologia, está desenvolvendo cada vez mais um vocabulário dentro da língua que os americanos usam, por causa exatamente das Big Techs. Olha, linguagem é uma coisa que estimula o desenvolvimento cognitivo. E o desenvolvimento cognitivo estimula o aprendizado da linguagem. É uma dinâmica de ciclo que se retroalimenta. Então, é um período da gente se esmerar em desenvolver a nossa expressão linguística, né? A gente ler os textos, a gente escrever, a gente falar, usar as palavras por inteiro. As nossas palavras, ninguém nasce num país à toa. Esse país que a gente nasce reverbera com a nossa alma e a nossa alma com ele. Então, a gente está sendo chamado para contrabalançar as dificuldades que esse Urano em Gêmeos representa em termos, sabe, do excesso da tecnologia, a desenvolver a nossa linguagem e, se possível, aprender línguas. Bom, o que mais? Vai ser comum o desenvolvimento de outras linguagens também, como, vamos dizer assim, a valorização, provavelmente, da intuição, da linguagem telepática. Eita, a minha gatinha tá passando por aqui, tá vendo? Tô falando de intuição e telepatia, ela apareceu. A Bruma ficou interessada. Então, minha gente, ao longo desses anos, a telepatia deve crescer e ser considerada alguma coisa mais até natural de poder acontecer. E o contato que a gente fala tanto com os extraterrestres também é possível que se desenvolva com Plutão em Aquário, com Urano em Gêmeos, né? Isso fique claro. A gente só tem que tomar muito cuidado nesse período, porque todas as coisas podem ser usadas para nos distrair, podem ser usadas por esse sistema de dominação que não quer perder o seu lugar, para nos distrair de certas coisas. Eles já estão fazendo isso há muito tempo também, a gente já sabe.
E talvez a bola da vez seja muito essa coisa de extraterrestre, né? Fica aparecendo um monte de coisa no céu, como se fosse extraterrestre, e muitas vezes são coisas daqui da Terra mesmo, colocadas lá para causar esse, vamos dizer assim, esse desvio de atenção e tudo mais. Então, da gente tomar um certo cuidado, né? Mas não se deixar de se interessar e na real, pode ampliar a possibilidade desse contato ficar mais explícito mesmo. Porque ele já existe, a gente sabe, né? Bom, uma das grandes complicações desse Urano em Gêmeos é a aceleração. Essa coisa da gente entrar em contato com os conhecimentos, tudo na base do resumo, a IA que faz o resumo, e a gente vai lá e lê rapidinho e já acha que sabe tudo. E isso ir trazendo, além de um déficit cognitivo, da capacidade de desenvolver conhecimento, uma superficialidade, né? Dos conhecimentos e, portanto, também da nossa capacidade de avaliação das coisas, e em vez da ampliação uraniana-aquariana, a gente acabar ficando reduzido, acabar vivendo o oposto, que é para a gente viver nesse período todo e para frente mais ainda, né? Então, esse cuidado. Bom, as guerras de narrativas vão continuar, porque a gente já está ficando até habituado com elas, né? Esse discernimento de quem fala, quem está mentindo, quem fala a verdade, enfim. Isso fica até cansativo ficar falando disso. Bom, Gêmeos tem a ver com transportes, com movimento, e as inovações nos transportes devem chegar de vez, assim, né? Essa coisa dos carros elétricos, né? Deve se ampliar cada vez mais. Os carros que não têm motorista, que é uma profissão que está no rol das que devem acabar sendo prejudicadas e talvez até com o tempo termine. Claro que não é de repente, mas tem um processo de se adaptar a isso tudo, né? E que é muito esquisito, né? A gente vê um carro andando sem ninguém dirigindo, mas vai ficar o normal, né? Tem essas coisas assim. Tem também inovações na própria maneira de usar a energia cada vez mais, sabe? Então, a gente tem a energia eólica, a energia solar, e eu não sei mais que formas de uso da energia podem ser desenvolvidos de maneira mais inteligente, né? Isso também é Urano em Gêmeos, né? Bom, e as profissões que são ligadas à tecnologia, à coleta de dados, ao desenvolvimento cognitivo, às ciências de ponta, ciências avançadas, elas devem avançar muito, devem aumentar muito. Agora, sem dúvida, eu me preocupo com as crises profissionais de trabalho e da falta de projeto para absorver as pessoas na medida que isso for acontecendo. Vamos ver, né? Bom, a gente pode ter novas formas também de comércio. Gêmeos rege o comércio, os contratos, as trocas. E a gente já está até vendo isso acontecer, né? A gente tem aí a própria guerra no Irã deflagrou uma nova maneira de comércio do petróleo lá. Tanto em termos de moeda, que está sendo comercializado não em dólar, quanto para quem eles vendem, para quem eles não vendem, né, o petróleo, né, e os seus derivados todos. Mas tem as novas formas de comércio para uma organização mais descentralizada do poder do mundo poder acontecer. É o caso dos BRICS. Né? Isso tende a aumentar com esse Urano em Gêmeos. Por isso que a resistência dos governos dominadores está sendo tão grande, né? Porque eles sabem, e já existem coisas que estão caminhando já nesse sentido dessa experiência uraniana, aquariana, de certa forma, está ganhando espaços cada vez maior, mas claro, através de duros embates, né? Pelo que a gente está vendo. Então, minha gente, questões importantes da gente tomar cuidado pessoal com a gente mesmo. Por quê? Urano em Gêmeos pode, a coisa da aceleração, da velocidade, não sei mais o que lá, aumentar as crises de ansiedade. Todo mundo pode ficar mais irritado ainda no mundo, inclusive nós,
Os casos de burnout podem aumentar muito, porque é tudo muito veloz e tudo. Então, a gente tem que ser muito... O autocuidado, conhecer os nossos limites, estabelecer uma organização para o nosso trabalho, para as coisas que a gente está fazendo, sabe? Vai ser muito, muito, muito importante ter planejamento para a gente não se acabar, né? E uma coisa que é libertária virar aprisionamento, né? Tudo tem os seus polos e a gente precisa saber disso, porque quando não se tem sabedoria para lidar com as coisas, quando não se tem consciência, a coisa fica numa polarização, né? E geralmente numa polarização sombria, né? Então, a gente cuidar muito também com a pressa pelos resultados. Vamos lembrar e pegar inspiração de novo na mitologia grega, porque aquilo ali está falando dessa força arquetípica dentro da gente. E Urano era essa divindade que criava tudo com Gaia, tinha zilhões de filhos, mas ele, às volta e meia, ele não gostava dos filhos que ele criava. E ele jogava a maior parte dos filhos que ele não gostava, ele jogava no Tártaro, ele jogava fora, né? Não queria saber mais, não queria ver. A força uraniana, se a gente não tem consciência, tem uma tendência a querer resultado rápido e rapidamente, não gostei, joguei fora. Né? Pessoas que são muito aquarianas, ou que têm Urano perto do seu Sol, da sua Lua, sempre a vida toda tem que tomar cuidado com isso. Tem uma verve criativa linda e libertária também, mas com muita rapidez joga fora aquilo que cria. Não gosta, não dá valor, joga fora, esquece, parte para outra com muita rapidez, né? Então, todos nós vamos estar sujeitos e sujeitas a essa pressa de querer logo ver o resultado, ou se não ficou tão bom, querer logo se livrar daquilo para passar para uma outra coisa. Isso pode ser uma situação de abortamentos, de situações, de processos que demandam calma, para serem aperfeiçoados, para serem muitas vezes curados de dificuldade, que existe a possibilidade de curar ou de transformar o que está difícil, e aí aquilo ganhar uma potência enorme. E se a gente joga fora? Não. Né? Então, a gente vai precisar ter essa coisa do cuidado pessoal, com preservar os nossos espaços de calma, de respiro, de esvaziamento de informações. Lígia, isso a gente já está fazendo, vai ter que fazer mais, muito mais. E esse cuidado na avaliação dos resultados, sabe? Com essa história da pressa, que além da superficialidade pode fazer jogar as coisas fora, como eu falei. Bom, Urano em Gêmeos, uma metáfora, são as asas que voam, né? Então, a gente valorizar também as nossas ideias criativas. Aquilo que a gente, olha, nossa, que vontade de fazer isso aqui que eu nunca fiz. E a gente dá valor para isso e abrir espaços de experimentação, para que a gente possa dar umas revoadas por aí e ver novas paisagens sobre a gente mesmo, sobre os outros e sobre a vida. Sabe? Urano em Gêmeos traz disso. Agora, a gente vai precisar muito equilibrar essa energia, junto com o Plutão em Aquário, junto com o Netuno em Áries, que tem uma coisa, né? Áries também tem uma agilidade e uma intensidade muito grande, né? O Saturno também vai estar em Áries. Então, nós temos, assim, o pensamento, o aspecto mental, está muito ativado em todo mundo. Então, nós temos que, mais do que nunca, a gente vive falando na Terra de Judá, a importância do sentir. Mas, minha gente querida, a importância é máxima da gente se dedicar a explorar o que a gente sente a respeito do que a gente pensa. As pessoas que fizeram e fazem as maiores barbaridades no mundo foram as que pensaram, arrumaram justificativas lógicas para o seu pensamento e para fazer o que o pensamento disse que era bom elas fazerem. Esse Peter Thiel que eu estou falando, ele acha que tecnocracia, a gente ser comandado pelas máquinas, é a coisa mais maravilhosa do mundo.
e vai tirando o ser humano da sua humanidade. Claro que no fundo ele sabe que essa tecnocracia vai ficar na mão de alguns poucos, né? Então, esses vão continuar do jeito que estão, né? Os que vão se submeter, que vão ter que obedecer às máquinas. Bom, tem o outro lá, o secretário da guerra dos Estados Unidos, ele quer tornar o mundo todo cristão à força, porque a única religião que existe para ele é o cristianismo. Então, ele se considera um guerreiro do cristianismo. E que o exército norte-americano é este guerreiro que vai restaurar a moral e os bons costumes no mundo. E que os Estados Unidos é que vai ter que estar à frente disso tudo, que a missão dos Estados Unidos é essa. Gente, né? Então, essas pessoas, elas não fazem contato com seus sentimentos, elas não fazem contato com as suas emoções. São pessoas que na América do Norte existe um movimento que vem crescendo para que as mulheres fiquem fora das eleições. Sim, a tecnocracia e esse movimento cristão que tem hoje o Peter Hegseth, né, que eu acho que é o nome dele, que é o secretário da guerra, liderando, mas que tem vários outros, não querem o voto das mulheres. Na verdade, querem que as mulheres regridam no seu processo de liberdade, de independência. Porque é aquela velha coisa. A mulher, ela encarna simbolicamente, porque todo mundo tem feminino e masculino dentro, o feminino. E o feminino é exatamente essa interioridade, que eles querem se desconectar completamente, máquina não sente. Então, e eles se desconectam, e o que eu estava dizendo da importância gigante com Urano em Gêmeos, sabe? É a gente aprofundar mais ainda o conhecimento e a conexão com o que a gente sente a respeito do que a gente está pensando, das novas ideias, para ver se o que essas novas ideias, os novos projetos correspondem à nossa essência verdadeira ou estão nascendo dos nossos medos, dos nossos ressentimentos, das nossas frustrações, porque é isso que move essa gente. Para que a gente não haja a partir só da cabeça, porque isso nos faz nos tornarmos pessoas frias. Amanhã a gente tem a meditação da Terra de Judá e o tema dessa semana tem a ver com esse processo, da gente se dar conta. Quando a gente abre mão da relação com aquilo que a gente sente, qualquer pessoa, é capaz de fazer qualquer atrocidade. Porque você não sente a consequência do que você está fazendo na outra pessoa ou nos outros. Né? O que foi feito é uma coisa tão forte. Né? Eu nunca podia pensar que, depois de ter acontecido o que aconteceu com os judeus no mundo, na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, poderia acontecer algo como aconteceu em Gaza, promovido por um grupo de judeus. Eu tenho certeza, não são todos os judeus no mundo que são sionistas, mas o grupo sionista é o que tem a mesma ideia, semelhante ao dos Estados Unidos, de que eles têm um direito à dominação, porque Deus colocou esta missão e os escolheu. Assim como esses americanos que estão no poder pensam e, de certa forma, expressam que uma parte da população, não são todos os norte-americanos, evidentemente tem um monte de gente indo para a rua protestar, graças a Deus, e também que esse Urano em Gêmeos com o Plutão em Aquário vai ajudar para que as pessoas possam se manifestar mesmo, porque tem a ver com esses movimentos coletivos também. Então, gente, a minha preocupação é trazer a importância máxima da gente conhecer muito o que a gente sente e de que parte nossa nasce esses sentimentos, para que a gente possa juntar isso com o que a gente está pensando, né? Senão vamos ficar aquela coisa dos cabeções andando por aí, capazes de fazer atrocidade sem se dar conta, né? Só que um dia a alma cobra. A
a alma vai cobrar. Para nós e para todas essas pessoas também, eu tenho certeza, porque esse é o movimento natural da vida, né? Não é nem assim explicitadamente o desejo de vingança, é uma coisa de saber que é assim que se processa. Então, de uma forma ou de outra, sabe, a alma da gente sempre nos cobra a todos daquilo que a gente passa por cima dela e da nossa inteireza de ser, né? Bom, então a sensibilidade humana precisa ser nutrida. Precisamos ensinar as crianças e os jovens a valorizar o que sentem, conversar sobre o que a gente sente e muito a valorizar o nosso imaginário, o nosso aspecto criativo, subjetivo, pessoal, não o que está pronto que vem na máquina, para que equilibre isso tudo, né? Além do nosso contato com a natureza, né, que nos traz a relação com as sensações, com as leis da vida, que a gente absorve por osmose e faz a gente também aterrar toda essa eletricidade, né, desses aspectos planetários também, né, que vão estar aí, de alguma forma, na atmosfera, né, a gente saber disso, né. Bom, então a gente está falando que Urano em Gêmeos vai estar provocando, estimulando que nós mesmos possamos desenvolver mudanças sociais na maneira da gente se relacionar, mudanças culturais muito intensas, muito fortes e muito voltadas, né, no fundo, para a liberdade, para a independência, tanto na vida pessoal quanto nas estruturas coletivas que fazem a mediação da vida social. Portanto, o que tem de muito interessante para a gente se debruçar, minha gente? É que esse movimento autoritário que a gente vê crescer no mundo, eu estou falando dos Estados Unidos, mas em vários lugares, aqui na América do Sul, na América Central, tem vários países que estão sendo dominados por isso também. A gente tem uma ameaça aqui no Brasil, toda hora disso acontecer, né, que é um movimento autoritário, conservador, que fica recorrendo àquelas velhas formas de viver, né, de domínio e, portanto, de conservar, essa ideia de uma moralidade, de defesa de uma moralidade. A gente vai ver quanto mais rígidas são as pessoas nesse sentido, a gente vai descobrindo que essas pessoas já praticaram coisas muito terríveis em termos desta moral e bons costumes que defendem tanto, né? A gente Epstein. Então, já está tudo mostrado de certa forma, né? As coisas estão sendo ditas. Então, esse movimento autoritário, conservador, seja em termos coletivos de governo, seja na vida pessoal nossa, seja na nossa própria atuação, está na contramão, mas completamente na contramão da força energética que está chegando no mundo cada vez maior agora, né? Então, minha gente, para mim, sabe, apesar de tantas coisas desafiadoras que eu falei com vocês agora, e que, óbvio, se a gente olhar as notícias, como eu digo sempre, né, a gente vê o que constela no céu, a gente está vendo quase que imediatamente nos acontecimentos, né? E que, portanto, a gente ainda tem dificuldades graves a viver por um bom tempo, eu não tenho dúvida disso, né? Mas eu queria compartilhar com vocês que eu acho que o significado mais importante dessa entrada de Urano em Gêmeos essa noite, né? E que Urano em Gêmeos, junto com o Netuno em Áries, junto com o Plutão em Aquário, configuram uma ativação energética forte, mas muito poderosa mesmo, sabe? Da consciência, como eu sempre digo, no número muito grande de pessoas, está indo cada vez sendo mais ativada, mais e mais e mais, de maneira que às vezes a gente não percebe, mas isso eu acho que vai estar desencadeando um despertar coletivo cada vez maior mesmo, até por aquilo que eu já andei comentando e eu vou repetir, que é o efeito sombra, né? Quando tem uma energia que nos impulsiona para o desenvolvimento evolutivo e tem outra que tenta
sombria conter esse desenvolvimento, essa sombra ela acaba fazendo coisas tão absurdas, né? Provocando situações objetivas tão absurdas. Isso serve na nossa vida pessoal também, né? Que fica evidente, vai ficando evidente para um número grande de pessoas que, não, isso aí não está certo, isso aí está errado. Vou pegar como exemplo novamente os Estados Unidos com o seu governo agora. A cada semana tem pessoas que elegeram o Trump, que achavam que ele era a grande saída das dificuldades lá dos Estados Unidos, e que estão se afastando e estão fazendo, na verdade, um trabalho agora contra, né? Tem um cara que tem um podcast, que é um dos mais famosos dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, que era trumpista até debaixo d'água. E ele agora faz entrevistas e mostra ele não sei o quê, porque ele diz que está profundamente arrependido que ele caiu na real. Né? Teve aquele outro, um outro cara mais até jovem, que fazia parte ali do governo mesmo do Trump, e que saiu. Tiveram vários generais que estão sendo mandados embora ali pelo secretário da guerra, porque eles se recusam a cumprir as ordens recebidas em relação à guerra lá no Irã. Eles estão sendo mandados embora. Acho que essas pessoas, né, que são pessoas às vezes que estavam completamente alinhadas, né, a esse governo e ao governo de Israel também. Então, o que eu acho é que a gente precisa entender esse jogo de luz e sombra, que está muito intenso nesse momento, mas que a gente está recebendo, hoje completa, né, esse triângulo de fluidez, né, quando Urano entrar em Gêmeos, e isso é uma força muito grande de energia transpessoal constelada dentro de todos nós, da gente ir adiante, da gente ampliar a nossa consciência. Eu devo dizer que no momento que o Urano entrar em Gêmeos hoje, o Sol vai estar fazendo quadratura com Plutão. O Sol está em Touro. E tem uma coisa de transformação de valores, então, mesmo que seja pela sombra, pela força, pela dificuldade. A Lua vai estar em Virgem, que é uma força de purgação, de limpeza, de organização da vida, e que tem uma relação forte com a natureza. E Urano, que vai estar entrando em Gêmeos, ele vai estar pertinho da Vênus ainda, que vai estar a 3 graus de Gêmeos, e Vênus é o planeta do amor. Do lado de Urano em Gêmeos são novos valores, novas formas de se conhecer o amor que é esse amor que pode ser mais livre, no sentido de ser um território que a gente permite que cada pessoa seja o que é, e não que uma pessoa domine outra porque ama. Isso não existe, isso é o contrário do amor, né? Então, quando Urano entra em Gêmeos, a Vênus está ali do lado, né? E também essa Vênus podendo falar de novas expressões estéticas, novas expressões na arte, porque Vênus também se relaciona com a arte, o que pode também nos inspirar muito o caminho, né? As artes têm essa função de abrir os nossos poros de alma, da cabeça, do coração, para que a gente possa se alargar, se ampliar, que é o que essa energia uraniana fala tanto, né? Então, minha gente, eu vim para falar isso tudo, para a gente compreender que não é mole, que é difícil sim, mas nós temos insumos energéticos de qualidade, constelados, no céu e na nossa psique, para fazermos não só a nossa parte, na nossa vida pessoal, de alargarmos a maneira de viver com mais consciência e mais liberdade, né? De nos ampliarmos, mas da gente se compartilhar a partir disso, mas do mundo de muitas pessoas estarem vivendo isso também, sabe? Então vamos tratar de fazer o trabalho de integração entre pensar e sentir,
reservar nossos momentos de calma, de reposição energética, né? E vamos nos fortalecer emocionalmente muito para que a gente não seja arrastado pelas ameaças, pelos medos, por aquilo que um sistema que está, eu acho que moribundo, eu acho que é canto do cisne, sabe o que a gente está vivendo agora, mas o canto do cisne canta, né? Então a gente tem que lidar, mas para que a gente não entre, sabe, num processo muito complicado e difícil, porque essa não é a realidade, né? E a gente precisa lembrar que na vida tudo começa com a energia, tudo se dá a partir da frequência energética. E ela tá desse jeitinho aí que a gente tá conversando. Tá bom? A Priscila que perguntou, continue o quê? Eu não sei o que você estava perguntando, eu falei tanto agora. Sim, a Cissa está falando da gente fazer uma aliança, sim, cada vez mais forte com a nossa própria consciência, eu acho assim, sabe? Porque a partir daí a gente faz espontaneamente com as consciências em torno e isso vai num crescente. Mas hoje é um dia energético importante, então. Então, sim, a comunicação aqui, a importância que a Cissa está falando. Né? Então, para o alto e avante, a lei querida, e vamos nós, porque não falta trabalho e descobertas e coisas para a gente criar. Portanto, a vida está desafiadora, mas ela também pode ficar divertida e a gente merece, né? Cada vez que a gente cria uma coisa, cada vez que a gente descobre uma coisa, é o lugar que a criança dentro de nós vibra e fica mais forte. E a gente, com isso, vai fazendo a vida ficar mais bonita. Beijo. Qualquer hora a gente se fala de novo. Amanhã tem meditação, às 18 horas, aqui no Instagram da Terra de Rudá. Beijo, beijo, minha gente. Vou salvar aqui e vou colocar lá no YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin, tá? Obrigado pela companhia, muito obrigada.